Primeiro, deixa eu me apresentar, porque eu sei que tem gente aqui que não me conhece tão bem. Eu sou a Jéssica, sou doutora, recém-doutora em Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Tocantins. A história acadêmica é assim: eu saí do ensino médio, entrei na faculdade com 17 anos, saí da faculdade com 21, entrei no mestrado, saí do mestrado, entrei no doutorado com 24. Que entre o mestrado e o doutorado eu tive essa lacuna de 1 ano, porque eu defendi o mestrado em julho e entrei no ano seguinte no doutorado, né? E nesse intervalinho entre julho e março do ano seguinte, que foi julho de 2014 a março de 2015, eu dei aula numa faculdade aqui no Pará. Morava em Palmas e ficava indo lá a cada 15 dias. Aí passei no doutorado, comecei a fazer o doutorado em 2015, aos 24, e terminei aos 28, ano passado, em junho do ano passado. E aí passei por um monte de coisa, né? Eu digo que assim, a minha história, embora os últimos anos, assim, meus últimos 2 anos foram muito pesados pra mim, em questões psicológicas também, mas eu acho assim que se eu comparasse a minha história com de pessoas que eu convivi, de pessoas que eu conheci, eu acho que meu trajeto no mestrado e doutorado foi maravilhoso, sabe? Tem pessoas que têm problemas muito mais sérios assim, então eu acho que eu passei ilesa no mestrado e no doutorado. Então, o que aconteceu? Depois que eu defendi, eu tava um pouco saturada, assim, do mundo. Imagina, gente, eu não tive tempo pra respirar, né? Desde a graduação, então eu estou aí há 12 anos entre graduação e pós-graduação. E aí eu resolvi dar um tempo diretamente da pesquisa, diretamente porque eu não estou mais na bancada, mas continuo aí, né, tentando publicar os artigos da minha tese. Comecei a empresa de consultoria porque eu percebi que há muita dificuldade das pessoas em entender como fazer pesquisa, muita dificuldade nas partes técnicas de formatação. E minha amiga Morgana está aqui para não me deixar mentir, que eu sempre fui procurada no laboratório para dar uma olhadinha nessa parte, porque eu sempre gostei. Acho que o fato de eu ser um tanto quanto metódica faz eu adorar essas regrinhas. Então, assim, adoro a BNT, adoro formatar, adoro mexer com isso, adoro revisar o texto, adoro ver se tá em caixa alta, tá caixa baixa, gosto muito disso. E eu vou fazer uma revelação aqui, acho que é um pouco bombástica, mas para vocês entenderem aquilo que eu falei um pouco da parte ruim de ser pesquisador no Brasil. Assim que eu saí do doutorado, assim que eu defendi o doutorado, assim, acho que foi na semana seguinte eu recebi uma proposta de emprego. E aí eu fui toda empolgada, né? Me ligaram, a gente quer conhecer, a gente tá aqui com o seu currículo, a gente quer conhecer seu trabalho, vamos conversar amanhã? Vamos, fui lá, toda disposta, né? Toda feliz com a oportunidade de começar a trabalhar logo assim que defendi o doutorado. E aí, era pra dar aula pra um curso de farmácia e nível superior, né? Pra eu dar 2 disciplinas de parte prática. E me ofereceram um salário muito, muito, muito abaixo. Tipo, vamos dizer assim, para não falar em números, 1/4 abaixo do que um doutor ganha hoje. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, o salário que eles me ofereceram era menor do que eu ganhava há 5 anos atrás, em 2014, quando eu dei aula numa faculdade que eu ainda era mestre, recém-formada, que tinha acabado de terminar o mestrado. Então eles me ofereceram algo abaixo do que eu recebia há 5 anos atrás. E aí eu não ia ter carteira assinada, não ia ter contrato, era um recibo de pagamento autônomo. Como eram aulas práticas, eu perguntei, vai ter técnico para me ajudar com as práticas? Não, você vai fazer sozinha. Aí eu falei, quanto que é o adicional para quem é doutor? Não, a gente não faz distinção entre quem tem graduação, mestrado, doutorado. Aí vocês imaginam uma pessoa que fez o nível superior de 4 anos,
que passou 2 anos fazendo mestrado, que passou 4 anos fazendo doutorado, e a pessoa dizer que vai te pagar a mesma coisa que pagaria para uma pessoa que fez graduação. Então, eu saí... Cara, imagina, Manu. Imagina como eu fiquei. E aí, gente, olha só como é o dilema do recém-doutor. Eu saí de lá desolada, assim, eu me senti humilhada, no sentido de desvalorização, sabe? Assim, como assim a pessoa... a gente não faz distinção. Como assim eles não me oferecem o menor vínculo empregatício? E outra coisa, eu, menina esperta que sou, eu pesquisei a respeito do grupo educacional, né? De onde era essa faculdade, o que ela... E aí eu percebi que ela fazia parte de um grupo educacional a nível nacional. Tem várias faculdades que integram esse grupo. Então é um grupo milionário. Eu olhei o quê? O último faturamento trimestral dele de 2018, porque essa proposta foi ano passado, em 2019, foi de mais de 300 milhões. Então vocês querem me dizer que... Menina, eu não sei como é que faz isso, Bárbara. Me ensina, amiga. Fala aí que eu vou falando e depois eu fixo o tema. Então, depois disso, aí eu saí lá, né, desolada, pensando nessa proposta mais que indecente. E aí eu pensei, mulher, aí tu não me ajuda, né, tu me sugere um negócio. Jaine, pesquisa aí como é que fixa o tema da live, por favor, e me ensina aqui. Então, gente, eu saí de lá super desolada, assim, bem me sentindo desvalorizada. E aí o que eu pensei... Eu fiquei na dúvida de aceitar ou não aquela proposta super indecente, porque a gente precisa ter currículo. Quando você vai prestar concurso para universidade, conta, né, a experiência docente. E entre estar sem trabalhar e entre estar sem receber nada e receber um pouquinho, era melhor receber um pouquinho. Só que eu acabei, eu raciocinei muito rápido, assim, eu falei, cara, eu não vou pegar o meu diploma e toda a minha história e jogar no lixo. Outra coisa, eu vou ser bem sincera pra vocês, como é que eu trabalharia feliz? Como é que eu daria o meu melhor sabendo que eu não era valorizada no mercado de trabalho, no local de trabalho onde eu estava inserida? Então eu declinei o convite, não me arrependo nem um pouco, e aí foi meio que o pontapé inicial para eu criar a empresa, que eu já tinha prestado algumas consultorias bem off, e eu já tava com tudo na cabeça, sabe? Assim, o meu perfeccionismo querendo que eu deixar tudo perfeito, criar logo, criar empresa, que não sei o que, fazer anúncio e tal. Aí eu falei, não, tem que começar e no meio do caminho a gente se organiza. Tá, deixa eu só postar aqui o comentário. E aí, pra fixar. Gente, vai mandando aí pra todo mundo minha live, tá? Ai, vocês percebem tanto que eu sou exclamativa? Oh, meu Deus. Sim, agora eu fixo como esse negócio? Ah, tá, fixei. Arrasou. Pronto. Tá. Jéssica, tá, tu já me contou a tua história, agora vamos saber sobre a pós-graduação. Então, já que eu contei minha história, todo o meu trajeto de pesquisadora e tal, olha só, a primeira coisa que eu achei engraçado quando eu entrei no mestrado foi assim, porque eu saí da graduação direto pro mestrado, né? Aí as pessoas, mas você não fez nenhuma pós pra entrar no mestrado? Mas aí eu, gente, como assim eu não fiz nenhuma pós? Eu tô fazendo uma pós agora. E aí eu não entendia, e as pessoas achavam que era necessário você passar por uma especialização pra poder entrar no mestrado. Nessa fala, há 2 erros. Primeiro, pós-graduação é tudo aquilo que você faz após a sua graduação. Você formou
Você vai fazer uma especialização? É uma pós-graduação. Você vai fazer uma MBA? É uma pós-graduação. Você vai fazer um mestrado, um doutorado? É uma pós-graduação. Então, a gente precisa desassociar esse termo de só especialização. Tudo que a gente faz após a graduação é um tipo de pós-graduação. No Brasil, essas pós-graduações, elas são divididas em 2 grandes grupos, que é a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. Qual que é a diferença entre elas? Essas palavras são do latim, uma significa sentido amplo e a outra sentido estrito. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês hoje? Primeira coisa que eu vejo algumas pessoas, eu sempre perguntei, eu sempre achei engraçado quando as pessoas me perguntam, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, apertei um negócio aqui que eu não quero. Tá. Eu sempre achei engraçado quando as pessoas me falam assim, meu sonho é fazer mestrado, meu sonho é fazer doutorado. Eu falei, miga, tu quer fazer isso por quê? Por que tu quer fazer mestrado e doutorado? Me explica. Porque eu acho massa. Porque não sei o quê. Eu falo, olha, meu conselho, tá? Jéssica Barros, baseada na experiência dela, baseado no conhecimento dela de pós-graduação. Estou falando muito rápido? Falo muito rápido. Ninguém reclamou, vou continuar falando. Então, aí as pessoas querem fazer um mestrado, um doutorado porque acha bonito. As pós-graduações, cada uma tem um objetivo. E aí hoje eu vou esclarecer para vocês quais são os tipos de pós-graduação, quais são os objetivos de cada uma delas e de que maneira elas são mais adequadas. E aí você que está aí na sua graduação ou que já formou e está pensando em se especializar de alguma maneira, vai conseguir decidir qual que é o melhor caminho para você seguir, tá? Vamos falar primeiro da pós-graduação lato sensu, que são as pós-graduações em estrito amplo, né? Essas pós-graduações são a especialização e a MBA. E eu acho que é Market Business Administration. Tenho quase certeza que é isso o significado de MBA. Essas pós-graduações, elas são indicadas para quem já está no mercado de trabalho. Jéssica, se eu quiser sair da graduação e fazer direto, eu não posso. Tá me dizendo que eu não posso fazer isso. Meu amor, você pode fazer o que você quiser. Agora eu vou te falar o que a CAPES, que é a fundação responsável por avaliar as pós-graduações, falou sobre isso, né? E também acho que a Associação de Pós-Graduandos, porque, né, como pesquisadora que sou, Master Business Administration. Obrigada, querido, você arrasou. Obrigada. Então, pesquisei na CAPES e pesquisei na Associação Brasileira de Pós-Graduandos, ou a Associação dos Pós-Graduandos, cada uma, né? Então, assim, por que as especializações lato sensu são mais direcionadas às pessoas que já estão no mercado do trabalho? Elas são pós-graduações mais curtas, de períodos mais curtos, 1 ano e meio, 2 anos, e elas são pautadas mais no aperfeiçoamento do profissional, na atualização do profissional. Minha Aurora está me chamando. E aí, desculpa, gente, minha sobrinha me chama e eu quero ir lá pegar ela, mas se eu pegar ela, eu não vou conseguir falar com vocês. Não perde foco, Jéssica. A especialização. Vamos falar sobre a especialização. Então, ela é uma pós-graduação lato sensu, mais voltada para os profissionais, para quem já está atuando. Vou dar um exemplo, né? O pessoal da educação física quer se especializar como personal trainer e quer aprender sobre fisiculturismo, digamos assim, né? Quer treinar fisiculturistas. Então ele vai lá e faz uma pós-graduação nessa área, né? Uma especialização nessa área. Qual é a vantagem
qual que é a associação entre essa especialização e os profissionais? Ela não exige que você esteja na faculdade todos os dias. Você faz disciplinas semanalmente, quinzenalmente ou até mensalmente. Normalmente as pós-graduações é uma vez na semana ou a cada mês, e é um dia inteiro, e aí tem atividades que você desenvolve de acordo com a sua flexibilidade de horário. Por isso que ela é mais tranquila nesse sentido, na flexibilidade de horário. E o intuito dela não é formar um pesquisador, é formar um profissional que especialista em alguma área, com aplicações técnicas, né, aplicações práticas do que ele está aprendendo. Então essa é a finalidade de uma especialização. Por que não é interessante você fazer uma pós-graduação lato sensu, uma especialização imediatamente após você ter sido formado? Isso não sou eu que estou falando, são as fontes que eu pesquisei. Porque, como ela é voltada para profissionais, ela vai trazer estudos de caso, atividades voltadas para o mercado. Se você não tem experiência com o mercado, como que você vai solucionar? Como que você vai agregar valor ao teu conhecimento já adquirido no mercado de trabalho? Então, por isso que a especialização tem essa finalidade, e é interessante você já estar inserido no mercado. Outra coisa, você acabou de formar, fatalmente, nem todo mundo já sabe o que é da vida quando sai da graduação. Eu, por exemplo, a única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com microbiologia e que eu não queria parar de estudar. Eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, sabe? E aí fui parar lá naquele mestrado que eu já contei pra vocês. Então, a especialização tem essa finalidade. E a MBA, Jéssica? A MBA não deixa de ser uma especialização, mas ela é mais voltada para quem quer ascender dentro da empresa que já trabalha. É uma especialização mais voltada para gestão de pessoas, para gestão de negócios. Eu até estava lendo, que eu achei super interessante. Sim, na área que você tem afinidade, na área que você quer desenvolver, né? Você, cientista da computação, eu quero trabalhar com programação de software para aplicativos, sei lá, para fazer aplicativos. Então, tu vai fazer uma especialização nessa área. Ou então, você já está dentro da empresa e a empresa quer investir em você, né? Eu acho que é essa a finalidade, assim, isso que é o interessante de fazer uma especialização. A MBA, como eu já estava falando, não é muito conhecida, né? Quer dizer, não é muito divulgada. Eu conheço poucas pessoas que fizeram MBA. É outra especialização, lato sensu, aquela mesma coisa de ser mais voltada para o profissional, que tem mais flexibilidade, você não tem aula todos os dias da semana, você não é uma coisa voltada para a pesquisa, né? A prática da pesquisa. E também não é meio assim, claro que vão ter as especializações voltadas para isso, mas esse tipo de especialização, exatamente, Elan, é mais uma coisa de negócios, de administração, de gestão, de liderança. E como eu havia lido, é interessante para quem já está dentro de uma empresa e quer ascender nessa empresa, né? Quer subir de cargo. Eu vou até dar um exemplo depois, deixa eu só terminar meu raciocínio. E também esse tipo de pós-graduação não é muito voltado para a academia. Se você quer ser professor universitário, não é por aí o caminho para você ser professor universitário fazendo uma especialização ou uma MBA. Estou te proibindo de fazer isso? Não estou te proibindo, estou te falando quais são os melhores caminhos, certo? E a MBA tem isso. Vou dar um exemplo, tem um amigo meu, ele é administrador, ele já trabalha há muitos anos numa empresa da área da saúde. E aí ele começou a fazer uma especialização nesse campo de administração de saúde pública. Entenderam? Ele primeiro trabalhou, falou, nossa, eu gosto disso aqui, eu quero ficar nesse lugar, eu quero me especializar nesse ramo, eu quero me aprofundar nesse ramo. Então ele está fazendo a pós-graduação dele. Outra coisa que eu acho meio que bobeira, aí agora é a Jéssica falando, é a pessoa querer fazer
3, 4, 5 pós-graduações lato sensu. Você pode fazer isso. É uma vantagem para quem quer ter muitas pós-graduações, né? Muitas especializações. É que normalmente uma pessoa faz mais de uma. Normalmente, uma pessoa que faz mestrado não faz 2 mestrados, uma pessoa que faz doutorado não faz 2 doutorados, né? Conheci alguns insanos, mas... Mentira, eu acho que eu conheci um e ouvi falar. Nem conheci essa pessoa porque não quero amizade com quem quer fazer 2 doutorados, né? Eu tenho medo desse tipo de gente. Agora, vamos falar sobre a pós-graduação estrito sensu. Lembra que no comecinho eu falei sobre a CAPES? É uma fundação que é uma fundação do Ministério da Educação que ela avalia as pós-graduações estrito sensu. Ah, tá, vale ressaltar isso. A CAPES, ela avalia e valida as pós-graduações estrito sensu. As pós-graduações lato sensu, elas não têm essa avaliação do Ministério da Educação. Então, você não vai ter tanta segurança a respeito da qualidade daquela pós-graduação. Você tem que pesquisar muito bem, ver o know-how da faculdade que está oferecendo essa especialização. Sendo que há universidades públicas que oferecem especializações também, ou fazem parceria com algum grupo e oferecem especializações dentro da própria universidade, tá? Agora a gente vai falar sobre as pós-graduações estrito sensu, que são essas pós-graduações em sentido estrito. Por quê? Porque ela é voltada para quem quer ser professor universitário e quem quer ser pesquisador. Vou falar agora sobre conceitos técnicos trazidos pela própria CAPES, né? Como eu já falei, é uma fundação que faz parte do Ministério da Educação e ela não só avalia a qualidade dessas pós-graduações, dos programas de pós-graduação, como também são elas que autorizam, não é a palavra certa autorizar, mas assim, uma pós-graduação só pode, um mestrado, um mestrado para ser validado tem que ter o conceito, a avaliação da CAPES, né? Tem que ter a liberação da CAPES. Então você tem que verificar isso. Às vezes você interessou num mestrado aí, você vai olhar, ela não está na CAPES. Avalie se você quer fazer esse mestrado, né? Porque às vezes nem o teu diploma... Ah, e tem outra coisa, isso também. Especialização em MBA te dão um certificado. Mestrado e doutorado te dão um diploma. Tem isso também. E aí agora a gente vai falar do mestrado. O mestrado é... Essas pós-graduações... Já não entendi, mas vou continuar aqui, depois eu procuro. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu ver como é que é isso aqui, peraí. Tá, ó, gente. Quem tiver dúvida, vai fazendo pergunta aí que depois eu respondo, tá bom? Ah, tá. Inclusive estão ativadas. Podem ir perguntando aí, depois eu tento responder. Só para não perder a linha de raciocínio. Então você que sonha, ai, meu sonho de princesa, meu sonho de príncipe é ser professor universitário. Então você vai ter que passar pelo mestrado e doutorado. Jéssica, mas tem meu amigo que ele só tem graduação e é professor. Isso depende muito. É ótimo. Assim, Cleubia. Acho que é Cleubia que pronuncia seu nome. Podem ir fazendo as perguntas, mas eu só vou responder ao final, tá? Melhor, para não perder o raciocínio, verdade. Obrigada pela dica. Esse caso de professores concursados, eu acho que, não sei nem se existe um professor de fato concursado com graduação ou só especialização. O que acontece é porque às vezes a universidade é muito nova, é num lugar remoto, e aí eles abrem um concurso para doutor. Se não tem inscrição de doutor, eles baixam o nível, não no sentido pejorativo, tá? Aí eles abrem para apenas mestre. Ah, não, especialista, entendeu? É assim, mas
o caminho, o percurso para se tornar um professor universitário é fazer pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Os institutos aceitam, Morgs? Morgana vai responder aí se os institutos aceitam só graduação e especialização. Mas, Morgs, nem todo instituto tem nível superior, né? Tem instituto que é só a parte de médio e técnico, não é? Salvo as exceções, para ser um professor universitário, para ser um professor de graduação, é importante você ter um mestrado e doutorado. Aí tá, agora vamos falar direitinho sobre o mestrado. O mestrado acadêmico, hoje em dia, existem dois tipos de mestrado, o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Vou especificar os dois. O mestrado, ele tem duração mínima de 1 ano, a duração regular dele é de 2 anos. A duração mínima de 1 ano e a duração e pode ser prorrogado por até 6 meses. Eu creio que há casos específicos que pode ser um pouco mais prorrogado, mas assim, dentro da CAPES de 1 a 2 anos para você concluir o seu mestrado. Eu acho, não sei nem como é que pode, assim, do ponto de vista da área da biologia, eu não sei nem como é que tem condição de você defender um mestrado em 1 ano. Mas pode, 1 ano. O tempo regular é de 2 anos e você pode prorrogar por até 6 meses. No mestrado, você vai desenvolver habilidades, né, da área, tanto da docência, mas também da pesquisa. E aí você vai escolher um tema para desenvolver uma pesquisa em cima disso. Você vai ter um objeto de estudo e ao longo do seu caminho, né, do seu percurso no mestrado, você vai definir como estudar esse objeto. Outra coisa, normalmente, eu já falei isso no meu vídeo, requer dedicação exclusiva. Por quê? Para fazer um mestrado, o primeiro ano do mestrado você faz disciplinas, como se você estivesse na graduação, né? Você vai ter aulas praticamente todos os dias e às vezes de manhã e de tarde. Sim, Pedro, inclusive eu vi que eles prorrogaram 850 bolsas. Acho que 850 mil bolsas. Não, assim, mas eu vi hoje, fiquei super feliz sobre isso, né? Mas vou continuar. O primeiro ano do mestrado você vai fazer disciplinas. E aí, dependendo do seu orientador, você também vai desenvolver a sua pesquisa, mas vão ter orientadores que vão pedir que vão querer optar que você só faça a sua pesquisa depois de qualificar. A qualificação é como se fosse a defesa de pré-projeto. Você vai apresentar para uma banca de 3 avaliadores com know-how na área que você vai defender o seu mestrado. E aí eles vão indicar quais os melhores caminhos para você desenvolver essa sua pesquisa. O que acontece de fato, pelo menos na área da biológica, é que a gente já está com a pesquisa andando, ó. Para vocês terem ideia, eu mudei para Palmas antes das minhas aulas começarem, porque minha orientadora falou, olha, a gente tem um projeto de pesquisa grande e eu quero que você participe das coletas e eu quero que você comece a se inteirar a respeito de como funciona o laboratório e a sua pesquisa. Então eu já tinha uma pesquisa definida, eu já comecei a fazer coletas no primeiro ano, até porque as minhas coletas duravam 12 meses, eu precisava coletar todo mês. Então eu fiz disciplinas, eu tinha aula 3 vezes na semana, de manhã e de tarde, uma vez na semana, pela manhã e um dia livre. O resto do dia que eu estava livre, os dias que eu não tinha aula, eu estava no laboratório. E aí, depois que você qualifica, aí você passa por esse processo de qualificação, você dá continuidade na sua pesquisa e ao final você defende uma dissertação para obter o título de mestre. Fazendo um comparativo com a especialização, as pós-graduações lato sensu, nem sempre você faz uma defesa, nem sempre é necessário uma defesa. Às vezes é a entrega de um artigo, de um relatório, é um pouco mais flexível. No mestrado você tem que defender a sua dissertação, tá? E aí tem o mestrado acadêmico, que é esse que eu tô falando para vocês, e tem o mestrado profissional.
Vocês acreditam que hoje que eu tava estudando pra vir fazer essa live pra vocês, que eu realmente tive a clareza da diferença entre eles. E eu descobri uma coisa que eu achei curiosa. Vou explicar pra vocês. Jéssica, e o mestrado profissional é o quê? O mestrado profissional é aquele que é voltado para pessoas que já estão na área, já estão no mercado de trabalho e querem desenvolver conhecimento técnico, podem ser pesquisador, mas obrigatoriamente, não necessariamente vão ser professores. A pessoa que não tem interesse em fazer uma academia, em ser professor universitário, pode optar por fazer um mestrado profissional. É mais fácil? Não é, até porque ele é avaliado pela CAPES também, né, liberado pela CAPES, autorizado pela CAPES, e ele tem a aula da mesma maneira. A questão é que ele é um pouco mais técnico, ele é para aplicação da pesquisa. E aí, a minha observação a respeito disso é que, de uma certa forma, os dois, em sentido prático, é a mesma coisa. Porque, assim, embora eu tenha feito mestrado e doutorado acadêmico, eu posso ir para a área da pesquisa especificamente, né? Eu tenho aplicação técnica do que eu aprendi. Outra coisa, normalmente quem faz um mestrado acadêmico tende a continuar a fazer o doutorado para poder entrar na academia, até porque, como eu falei para vocês, nos concursos públicos os títulos contam ponto. Então, assim, para você se sobressair num concurso público com um mestrado diante de alguém que tem doutorado, meu amor, você tem que fazer uma prova do caramba, você tem que fazer uma prova prática do caramba, você tem que... E assim, a pontuação para quem tem doutorado é muito alta, então você tinha que se sobressair nas outras provas, e a pessoa que tem doutorado tinha que ir muito mal para você conseguir passar dela, entendeu? Então, e o mestrado profissional em si já pode ser encerrado, você não tem meio que essa tendência, você não é obrigado a fazer um doutorado. Tanto é que o artigo que eu li da CAPES, na época que foi publicado, ainda não haviam doutorados profissionais. Nem se falava em doutorado profissional, mas eu estava olhando a lista de mestrados e doutorados aqui no Brasil. Eu vou até confirmar para não dizer que eu tô falando besteira. Eu deixei tudo aberto aqui que eu tenho outras coisas para mostrar para vocês. Tá muito rápido, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar tudo que eu tô falando? Sim, de fato já existe doutorado profissional. Quando o artigo foi publicado da CAPES explicando o que era um mestrado, um doutorado, quer dizer, um mestrado profissional e um mestrado acadêmico, não existia ainda doutorado profissional. Hoje já existe. Mas meio que você não tem essa obrigatoriedade de dar essa continuidade. E se você também não tem que ir para academia, tipo assim, eu vou fazer um mestrado e meu único fim é ser professora. O mestrado profissional é mais voltado para isso. E também, muitos desses mestrados profissionais, eles são de parcerias com outros órgãos. Por exemplo, o pessoal da área da saúde entra em contato, né, se une com uma universidade e cria uma pós-graduação, estrito sensu, para abrir um curso de mestrado profissional. Pode acontecer isso. Tem até uma discussão a respeito do fato de ser pago ou não ser pago um mestrado profissional, já que ele é voltado para o mercado de trabalho e a pessoa certamente vai ter uma ascensão salarial fazendo um mestrado profissional. E como disse a vocês, hoje também tem doutorado profissional e muito certamente deve ser a mesma questão do mestrado, né? É uma coisa mais voltada para a área profissional. E aí o que eu achei esclarecedor é que eu e uma amiga, a gente tinha uma dúvida de que quem tem mestrado profissional... E aí se eu estiver falando errado, se alguém tiver uma atualização, me corrija. Mas segundo esse artigo, que não é tão recente, mas era o que tinha disponível da CAPES, uma pessoa que tem mestrado profissional, ela pode sim concorrer na academia. Ela pode fazer concursos para ser professor. Mas normalmente quem faz um mestrado profissional está mais interessado no mercado de trabalho do que ser professor universitário.
nós entendíamos que quem tinha mestrado profissional não podia concorrer a vagas de professor universitário. Então, eu não sei, porque o que eu peguei foi da CAPES, mas o que a gente entendia era isso. Fica aí o questionamento, se pode ou se não pode. Por fim, aí você termina o seu mestrado de 2 anos, se tudo correr bem. O meu atrasou, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. Aí você defende lá a sua dissertação, e aí falam em 22 de... eu defendi dia 31. Então, em 31 de julho, às 14 horas, Jéssica Barros Aguiar Silva defendeu sua dissertação intitulada tendo sido aprovada para a obtenção do título de mestre. Parabéns, Jéssica Barros, você é mestre em Ciências do Ambiente. Uhul! Aí você defendeu, você é mestre. Jéssica, posso fazer concurso? Pode, bebê. Pode fazer seu concurso, sim, mas como eu já te expliquei, às vezes vai ser uma concorrência um pouco desleal com quem já tem doutorado, porque é uma pontuação alta, mas existem outros critérios para você pontuar. Terminou o mestrado, você quer fazer o doutorado. O doutorado dura 4 anos, podendo ser defendido em 2 ou 2 anos e meio. Olá, biólogos da UFT Simba. Muito obrigado pela presença de vocês. E pessoas da UEPA. Fala aí de que universidade vocês são, de que faculdade vocês são, por favor. E aí, gente, terminando o mestrado, se você quiser, você faz doutorado. O que acontece? Tem gente que continua, tem gente que fala, meu Deus, não quero isso nunca mais pra minha vida. Eu tenho uma amiga minha que a gente fez mestrado junto, ela falou, não me pega. Tem outra amiga minha que terminou o mestrado e foi fazer outra graduação, que ela falou, não quero mais saber desse mundo da pesquisa. E tem eu que segui em frente. E tem a Morgana que seguiu em frente. O EPA, meu início de tudo, o FMT, onde meu amigo Diogo, que era da UFT, né, está. E aí, por fim, você faz o doutorado, que é o, digamos, o estágio final. É o último nível de título acadêmico no Brasil. E aí são 4 anos, a mesma coisa, né? Só que aí o que acontece também? É bem normal, é bem comum você estender a sua pesquisa do mestrado no doutorado. Porque o mestrado só tem 2 anos, sendo que o primeiro ano você faz disciplina. Então, assim, é algo muito rápido. Não tenta fazer um trabalho imenso porque tu vai ficar louco. Foi que nem eu, entendeu? Fui fazer um trabalho gigante, não sabia onde estava me metendo, um trabalho... Então, assim, normalmente você usa o doutorado para expandir a sua pesquisa, para aprofundar a sua pesquisa. A exemplo, no mestrado, eu testei fungos para ver se eles produziam ou não produziam enzima, a celulase. Dai, ainda bem que tu tá aí, porque eu vou falar de ti ainda. Tu não antecipa a minha pauta, querida. Tu não dá spoiler, tá? Para com a tua graça. E aí, tá. No mestrado, eu testei os fungos para ver se produziam ou não produziam celulase, que é uma enzima. No doutorado, eu testei outros fungos, se produziam ou não. E aí, os que produziam, eu fiz testes para ver quanto eles produziam de enzima. E aí, um monte de coisa em cima disso, tá? O doutorado é um tempo maior, você vai fazer 1 ano de disciplina e os outros 3 anos para desenvolver. Também tem que qualificar com 2 anos por aí, e aí esse prazo mínimo de 2 anos, 2,5, acho que são 2 anos o prazo mínimo, também desconheço, só se a pessoa tentou um doutorado, desistiu e aí começou o doutorado de novo, sei lá, foi jubilado, não sei como é que defende um doutorado em 2 anos. Por 4 anos é o tempo regular e pode prorrogar por mais 6 anos também, com casos específicos de maior prorrogação. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês que vai deixar vocês doidos da vida. Vocês acreditam que pode pular da graduação pro doutorado? Vocês acreditam que isso é possível? Não necessariamente você precisa fazer um mestrado para entrar num doutorado. Mas o que acontece? Para você entrar num doutorado direto da graduação, você tem que ser um prodígio, você tem que ter um currículo muito bom, você tem que ter
uma experiência, né, nível de publicação e tal, muito bom para poder entrar, tá? Existe essa possibilidade, só que o seu currículo tem que super sobressair. Vou dar a minha opinião pessoal a respeito disso e vou usar a minha amiga Daiane, que tá aqui, que ela é uma das pessoas, quer dizer, a única pessoa que eu conheço que fez um mestrado, quer dizer, que saiu da graduação pro doutorado. Tem um amigo meu também que ele foi até convidado para fazer o doutorado, tamanho o currículo dele maravilhoso. Ele foi convidado para fazer direto o doutorado e ele recusou. Tá, primeira coisa que eu falei para vocês, pode fazer doutorado direto? Pode, mas você precisa ter um mega currículo. Então, de duas uma, se você tá na academia, na graduação e já sonha, já tem essa ambição topíssima, engrandeça seu currículo pra caramba pra você conseguir fazer isso. Ou então, faça como a Dai. A Dai é minha amiga pessoal, e aí ela terminou a graduação e ela trabalhou ativamente dentro de um laboratório de pesquisa. Então ela tinha a parte profissional, mas ela também foi evoluindo com o grupo de pesquisa, publicando. Ela deu muitas aulas, ela é engenheira ambiental, ela deu muitas aulas como professora, como que fala? Associada? Não sei, tipo, ela não ganhava R$1 para dar aula, mas dava aula porque isso conta pro currículo. Então ela foi construindo o currículo dela ao longo de alguns anos e então tentou o doutorado e foi direto. Por que a Dai, pra mim, é uma exceção em relação ao que eu acho sobre isso? Eu não concordo. Se você me pedisse um conselho, eu falaria, miga, não vai direto. Direto, quando eu falo, é assim, saí da graduação em 2012 e entrei no doutorado em 2013. Por que eu não acho isso legal? Não importa se você fez uma graduação com iniciação científica. A experiência que você passa pelo mestrado, de disciplinas, de cobrança, de experiência de bancada, da defesa, eu acho que são extremamente necessárias. Eu acho que o caminho, inclusive a CAPES fala isso, o caminho legal, o caminho, entre aspas, correto, o caminho saudável de ir para se tornar um professor universitário seria esse, graduação, mestrado, doutorado, porque você vai subindo e vai ganhando experiência. Gente, você chegar num doutorado, imagina eu chegar no doutorado com 21 anos. Eu já fui super louca no meu mestrado, imagina num doutorado, que é um negócio assim muito sério. É uma cobrança muito grande. Você, no mestrado, é meio assim, no mestrado o seu orientador ainda pega um pouco na sua mão, ele meio que te ensina, porque é como se você estivesse de fato começando no mundo da pesquisa. O doutorado já é mais solitário. Agora ele fala assim, olha, quando ele quer te cobrar alguma coisa, quando ele vai falar pra você, agora você é um profissional, você já tá no doutorado, você tem que se virar, você tem que arrumar isso e tal. Então, eu não acho saudável pra uma pessoa que acabou de sair da graduação entrar no doutorado. No caso da Dai, é o que eu tô falando, assim, ela construiu uma bagagem de pesquisadora até entrar no doutorado. Você pode até se manifestar aí, Dai. Então essa é a minha sugestão. Ou então o que você pode fazer se você quer entrar? Vai trabalhando no teu currículo, sai da graduação, trabalha teu currículo aí por uns 2 anos e depois tenta o doutorado direto. Mas essa experiência é super necessária. Esse meu amigo, ele entrou no mestrado esse ano, saiu da graduação, entrou no mestrado esse ano e foi convidado para fazer o doutorado. E aí ele me perguntou, eu falei, olha amigo, se você olhar pelo ponto de vista do ano, né, assim, caraca, eu vou economizar 2 anos da minha vida para me tornar professor universitário. Só que eu acho que é uma pressão muito grande, que talvez a sua idade não seja suficiente para suportar, entendeu? Há exceções, claro que há, mas nem sempre. Eu sinceramente não acho muito saudável. Eu acho que a gente tem que passar por esse percurso mesmo, tá? Gente, eu tenho 9 minutos para falar mais com vocês. Olha, professora Morgana, doutora, fez doutorado junto comigo, professora universitária, tá dizendo que concorda, tá? Eu tenho mais coisas para falar para vocês, mas assim, não sei, a gente continua, deixa para uma próxima live. Eu tenho 9 minutos para falar algumas coisas que eu queria falar um pouco da minha parte pessoal. Eu tenho uns dados para mostrar para vocês que eu acho bem interessante. Eu queria mostrar para vocês, vou falar em números. Vocês que interessam por fazer uma vocês que interessam por fazer
um mestrado e um doutorado, eu vou falar para vocês, vocês podem pesquisar, se vocês não entendem muito bem, vocês podem pesquisar na plataforma Sucupira quais são as pós-graduações que existem na sua área ou na sua região. Você também pode procurar, dentro dessa plataforma, qual o conceito, né? Qual que é, porque as pós-graduações, elas são conceituadas de 3 a 7 para graduação, para mestrado, e de 4 a 7 para doutorado. Então, elas têm uma avaliação também. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá hoje no Brasil a quantidade de programas de pós-graduação. Nós temos no Brasil hoje 4.647 programas de pós-graduação e temos 7.062 cursos de pós-graduação. Qual que é a diferença? Quando eu falo em programa de pós-graduação, ele pode ter mestrado e doutorado. Quando eu falo curso de graduação ou curso de pós-graduação, é que é o mestrado em tal coisa, o doutorado. Porque pode ter um programa que ele tenha o mestrado e o doutorado. Lá em Palmas, por exemplo, tem mestrado em ciências ambientais e o doutorado em ciências ambientais. Isso conta cada um curso dentro de um programa, que é o programa de pós-graduação em ciências do ambiente, certo? Tá, vou falar aqui por região. Você pode olhar por área, a área de biológica, a área do direito, a área de ciências exatas, ciências da terra, tá. No Centro-Oeste existe um total de 394 programas de pós-graduação e 568 cursos de pós-graduação. No Nordeste tem 966 programas de pós-graduação e 1.361 cursos de pós-graduação. No Norte, eu vou falar muito sobre o Norte ainda, tá? Porque eu sou daqui, nós vamos alavancar a nossa região no que tange a ciência. É a região que tem menos curso. Nós temos 284 programas de pós-graduação e 379 cursos de pós-graduação. Sendo eles, eu vou especificar o Norte porque a gente é daqui, né? Sendo eles 220 mestrados acadêmicos, 95 doutorados acadêmicos, 59 mestrados profissionais e 5 doutorados profissionais. O Sudeste é o Oconcur, com 2.005 programas de pós-graduação e 3.212 cursos de pós-graduação. E o Sul, em segundo lugar, com 998 programas de pós-graduação e 1.542 cursos de pós-graduação. Gente, decidir fazer pós-graduação é uma coisa que hoje eu digo isso pra vocês assim, a mensagem que eu quero deixar, eu tenho 5 minutos pra terminar a live, não se sintam pressionados pelo que o coleguinha tá fazendo. Esses dias um amigo meu trabalhou lá no laboratório, estagiou no laboratório, me perguntou, falou que estava se sentindo um pouco deslocado porque ele saiu da graduação e conseguiu um bom emprego e optou pelo emprego. E aí a maioria dos amigos dele estão fazendo mestrado e que ele se sentia meio assim pressionado ou insatisfeito por não estar fazendo mestrado. Falei, você tá feliz com a sua profissão? Você tá feliz trabalhando onde você tá trabalhando? Tô. Será que você não tá se sentindo mal só porque a maioria tá fazendo? Mas será que é isso mesmo que você queria? Será que você tá preparado? E outra coisa, gente, quando eu entrei nesse mundo, eu tinha minha vida toda planejada. Eu vou terminar a faculdade com 21, vou terminar o mestrado com 24, vou terminar o doutorado com 28. Na verdade, eu queria terminar com 27. A gente tem tanta vida pela frente, sabe? Eu acho que é melhor você dar uma segurada. Se você não tem certeza ainda do que você quer fazer, dá uma segurada. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Essa questão de especialização eu acho super engraçado. A pessoa fazer 5 especializações. Cara, decide primeiro o que tu queres fazer, entendeu? Eu vou fazer um mestrado porque eu acho bonito. Não vale a tua saúde mental, querido. Não vale. Não vale a tua saúde mental. Então, e outra coisa. O fato de você terminar a sua graduação
e entrar no mundo profissional, isso não quer dizer que você não possa um dia decidir fazer mestrado. Ou o contrário, sabe? Tem uma amiga minha que entrou no mestrado esse ano. Ela formou antes de mim, ela viu as amigas dela fazerem mestrado, viu as amigas dela fazerem doutorado, e ela esperou o tempo certo. Trabalhou, casou, teve filho, agora que o filho tá maior, ela decidiu fazer o mestrado dela. E eu tô muito feliz pela conquista dela, porque, né, não é fácil. E então eu penso... Ó, Maíra tá dando o depoimento dela. Entrou no mestrado após 2 anos de mercado de trabalho. Sim, outra coisa. Aí eu vou falar algo que vai de cada um, assim. Gente, eu fiz tudo seguido. Porque eu sabia que se eu começasse a ganhar dinheiro dando aula ou fazendo outra coisa, eu não voltaria pra pós. Se eu terminasse... Eu entrei no mestrado de gaiata, já falei isso pra vocês, né? Tipo, eu não sabia muito bem o que era um mestrado, eu fiz a seleção, passei e fui. O doutorado, eu já falei assim, cara, se eu não fizer doutorado agora, eu não faço mais. Até porque, como eu disse pra vocês, eu comecei a dar aula e eu comecei a ganhar um dinheirinho. E aí você começa a ver... Eu comecei a fazer as contas, eu falei, nossa, se eu arrumar... Olha só, eu era contratada pra dar aula a cada 15 dias e eu ganhava mais do que a minha bolsa. A bolsa de mestrado, e eu ganhava quase a mesma coisa que uma bolsa de doutorado. Falei, gente, se eu arrumar mais uns 2 empregos desse, eu vou trabalhar uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não, vou estar ganhando aí uns 6 mil reais como mestre em 2014. Aí tu me diz, como é que eu saio, como é que eu largo mão de 6 mil reais para voltar para ser estudante, ser considerado estudante, para ganhar 2.200 numa bolsa? E se eu conseguisse ganhar uma bolsa? Entendeu? Então é muito do que você quer fazer. Decida pelo que você quer, pela sua aspiração. Decida pela sua atual condição. Eu tenho 2 minutos para falar. Alguém me fez uma pergunta, deixa eu ver aqui se eu consigo responder. Quero trabalhar com libélulas. Quão relevante é eu escolher o mestrado em invertebrados ou ecologia? Total! O que eu te sugiro é você... Depende assim, ó, porque se você quiser trabalhar... Nos dois cabem, porque você pode trabalhar com taxonomia, você pode trabalhar com ecologia, você pode trabalhar com evolução. Tem muitas coisas que você pode trabalhar com as libélulas. Inclusive, você pode trabalhar com microbiologia com as libélulas, né? Porque eu trabalhei isolando fungo de inseto, né? E aí, o que eu sugiro pra você que tá querendo fazer esse mestrado aí de... trabalhar com libélulas, pesquise mais e procure nas pós-graduações que te interessam, tipo, pós-graduação em entomologia. Vai lá nessa pós-graduação e procura os professores da pós-graduação e veja se tem algum especialista em libélula. E aí sim você já começa a ter, entendeu? Aí vai no de ecologia, ver se tem alguém que trabalha com libélula. Tudo depende, o orientador que vai... Porque assim, um programa às vezes é muito amplo. Pensa bem, ciências do ambiente. Quanta coisa pode caber num mestrado de ciências do ambiente? Microbiologia, tu pensa, é só micro-organismo. Mas é fungo, bactéria, vírus. Cada um desses você pode trabalhar tanta coisa. Área da saúde, área da tecnologia, área da agricultura, área... Entende? Muita coisa mesmo. Então vai depender muito disso. Gente, tenho 17 segundos. O que é que eu faço? Encerro? Não, eu vou voltar aqui só mais um pouquinho, tá? Que eu quero falar eu quero encerrar melhor, tá bom? Vou encerrar essa daqui e volto na outra rapidinho. Como essa é só o finalzinho, eu coloquei até um filtro. Mas ele tá escuro, né? Acho que eu vou voltar pro normal. Ué, escureceu aqui na minha cidade, eu não percebi? Tá escuro, não tá? Clareou. Tem, amiga, dura 1 hora a live. Aí encerra e tem que começar outra.
Gente, falando nisso, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, quem interessou, quem gostou da live. Eu falei nos stories que a minha intenção inicial era fazer um encontro pelo Zoom, porque aí a gente podia conversar mesmo, né? Cada um se manifestar, né? Trocar ideia. Aí eu fiquei insegura porque eu pensei, tem gente que não vai querer mostrar face. 2, tem gente que vai ter preguiça de entrar no link pro Zoom. Se vocês toparem, vamos marcar um encontro pelo Zoom, que aí a gente consegue se conhecer e trocar uma ideia mesmo, porque assim, a minha intenção era explicar um pouco, mas a gente conversar também, vocês se manifestarem, mas aí foi muito rápido. Fiquei chocada. Menino, parece que eu gosto de falar, né? 1 hora a pessoa tagarelando. Pois é, Júnior, porque eu realmente quero que a gente interaja, que as pessoas da pós-graduação possam trocar figurinhas com quem já tá na pós, e quem ainda não fez e tem interesse em fazer ou curiosidade, possa conhecer a realidade de cada um, né? Até às vezes, por exemplo, a Dai tá lá em Sorocaba, trabalhando numa área lá, a pessoa consegue... a pessoa... tipo, contato, né? A gente faz muito isso, de receber pessoas, de dar dicas, né? Eu queria fazer um mestrado aí em ciências do ambiente, o que você acha? Qual professor você me indica? Isso é super normal de acontecer e eu acho extremamente saudável, né? Então vamos fazer assim, vamos marcar nesse mesmo... no domingo às 16 para a próxima semana, no Zoom, o que vocês acham? Ou durante a semana à noite? Eu tenho uma outra coisa para falar que eu esqueci lá das minhas explicações sobre pós-graduação, tá? Falta um detalhe. Vão votando aí, dizendo que se vocês preferem dia de semana à noite ou domingo nesse horário, às 16. Aí, gente, falta o último mito sobre a pós-graduação. O pós-doc não é um nível a mais de graduação, tá? De pós-graduação. O último título acadêmico no Brasil é o doutorado. As pessoas, inclusive eu, achava que PhD era quem tinha feito pós-doutorado. E isso não é verdade. PhD é a sigla para Philosopher Doctor. Que antes, os primeiros doutorados eram doutorados em filosofia, mas não era a filosofia específica, tipo a disciplina filosofia. Era porque a filosofia é a ciência do conhecimento, né? Do saber. Então, por isso, ficou esse nome, mas todo mundo que tem o título de doutor pode ser chamado de PhD, entendeu? E eu achava que PhD era quem tinha pós-doutorado. O pós-doutorado não é mais um nível do mundo acadêmico, não é mais um título acadêmico. Quando você termina o seu doutorado, o pós-doutorado é para quem? Para quem tem doutorado, vocês acreditam? O pós-doutorado é como se fosse a aplicação prática do que você desenvolveu no seu doutorado. Você vai entrar não tem disciplina, você não tem orientador de fato, você tem um supervisor. E ele pode durar, salvo engano, varia muito de país para país. Você pode fazer pós-docs em outros lugares. Pós-doc é o nome... Como é o que eu quero falar nome bonitinho, assim? É a amizade sincera, é para os íntimos pós-doc, né? O pós-doutorado, todo mundo chama de pós-doc. O pós-doutorado é uma extensão, digamos assim, mas você não tem um título, você não, tipo, o título de pós-doutor. Você tem um pós-doc, entendeu? Eu tenho um pós-doc. Eu fiz um pós-doc. Você pode fazer vários. Ele pode durar, salvo engano, de 3 meses, ou 6, o mínimo de 3 ou de 6 meses. E aí ele pode ser renovado, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, vai sendo renovado. Tem bolsa para pós-doc. Sim, Dai, é bem legal isso, assim, porque além
No pós-doutorado, você vai ter uma aplicação prática do que você fez, né? Você vai ajudar numa pesquisa em si. E é muito interessante e praticamente obrigatório que você publique, né? Você vai melhorar seu currículo com publicações. Você não tem que defender uma tese, você não tem que passar por uma banca. Você vai emitir relatórios e publicar, né? Porque assim, gente, a métrica do mundo da pós-graduação em estrito senso é a publicação, entendeu? É meio cruel falar isso, mas se você tem uma dissertação, se você tem uma tese defendida e você não publicou, não é muito... Desculpa, amiga, mas... Olha, eu ainda tô pra publicar, eu não consegui até hoje publicar os artigos da minha tese. Tem um artigo que eu já contei pra vocês que meu artigo já foi rejeitado umas 6 vezes, aí tem outro que tá em andamento até. Eu tive uma pequena depressão pós-parto, que a gente chama no mundo da pós, que é quando você defende e você não quer saber do seu trabalho. Então eu passei por esse período de depressão pós-parto, não queria mexer na minha tese, e aí eu retomei há algum tempo, então pra publicar. Meu trabalho é sensacional, mas ele precisa ser publicado ao mundo, as pessoas só vão ter acesso... ele só vai ser mais visto quando eu publicar numa revista acadêmica, numa revista científica. Ele, enquanto tese, as pessoas não são muito de pesquisar tese, muito menos de usar ela como referência, entendeu? Manu, se você tá tendo depressão pós-TCC, a gente chama de depressão pós-parto, que é a depressão pós-defesa. Fica tranquila, amiga, é super normal. Todo mundo que tá aqui, que já defendeu mestrado, doutorado, TCC, fala pra gente aí, conta pra Manu pra ela não se sentir a única pessoa do mundo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por não quero mexer, não quero olhar pra isso aqui. Nossa, meu TCC, eu tenho vergonha do meu TCC. Vergonha real, nunca mexi nele. Eu acho que eu não tenho nem cópia dele. Não tenho nem cópia do meu TCC. Então, gente, finalizando a questão dos níveis, né, de pós-graduações aqui no Brasil, é assim. Então, o pós-doutorado não é um novo título, é uma nova prática. E esse sim, você pode ter mais de um. Várias pessoas fazem isso, fazem mais do que um podem fazer mais do que um pós-doutorado. E aí você vai meio que pôr em prática o que você aprendeu. Né, vai trabalhar num laboratório, vai ter... eu acho que é o único momento que a gente é mais visto como um profissional mesmo, sabe? Assim, você não é tido como aluno, você é uma pessoa lá do laboratório, doutor, pós-doc e tal. E é isso, é um tempo mais curto. E é legal, eu quero fazer pós-doc ainda, mas não vai ser agora. Não vai ser agora. Olha, ó, hashtag tamo junto, Manu. Não quero fazer agora, como eu falei pra vocês na live anterior, eu realmente, assim, como eu fiz tudo emendado, eu preciso de um tempo. Eu quero olhar para outras áreas, assim, eu não vou largar a pesquisa, a ciência, porque eu amo mesmo. Mas atualmente, eu quero uma coisa mais na área do mercado de trabalho do que dentro da academia. Também, isso não quer dizer... Olha só, peraí, só um minuto. Ai, minha rinite alérgica quer atacar agora. Não pode, querida. Eu tava falando pra vocês a respeito das pessoas que terminam a graduação e ficam se sentindo pressionadas. Principalmente quem faz faculdade pública, gente. Quem faz faculdade pública normalmente se sente pressionado a fazer um mestrado e um doutorado, porque os amigos estão fazendo e tal. Não faz isso, cara. Se tu não tem a amiga certamente milionária, qual vai ser o caminho que eu vou usar? Eu ainda não sei 100%, mas que eu vou ser milionária sem dúvida. E então, assim, não se sintam pressionados, porque tá todo mundo fazendo especialização. Ai, porque meu amigo tem 5 especializações, eu vou fazer. Não precisa, cara, não gaste teu dinheiro com isso, teu tempo. Olha, existe uma moeda atualmente, quer dizer, existe uma moeda desde que o mundo é mundo, que ela é muito valiosa e que você não tem, quando você a perde, você não recupera, que é tempo. Então, pensem bem, tá? O meu objetivo principal desse canal, desse Instagram agora, é falar sobre pós-graduação, é falar sobre ciência.
É claro que eu quero muito que vocês sejam cientistas. O Brasil tem um potencial que vocês não têm ideia. A gente faz muita pesquisa legal. Eu vou trazer para vocês pesquisadores, para vocês conhecerem o que tem sido feito aqui no Brasil. Quero que vocês conheçam isso, mas não se sintam pressionados. E outra coisa que eu tenho aprendido é que tem tempo para tudo. Por exemplo, as pessoas ficam me perguntando: você não vai fazer um concurso para professor? Você fez um doutorado e não quer atuar na área. Gente, eu não quero atuar na área agora. Se Deus quiser, se essa pandemia for superada, eu tenho uma vida toda pela frente. Entendeu? Quando eu abro mão de algo agora, não significa que eu estou abrindo mão para todo sempre. Né? Não significa que eu tô abrindo mão para todo sempre. Pode ser que daqui uns 2 anos eu volto. Né? Olha, como eu falei na live anterior, Cíntia, eu não sei se você tava na hora. Eu fiz emendado porque eu sabia que se eu parasse, eu não voltaria. Então foi muito do que eu me conheço, né? E foi muito do que eu me conheço, assim, eu falei, cara, eu vou emendar, porque se eu parar, eu acho que eu não volto. Quando eu começar a ganhar dinheiro, gente, vocês imaginam, você tá com um salário bom, você tá com um status bom, você tá consolidado num lugar, e aí você abrir mão, porque assim, sinceramente, eu acho extremamente difícil você fazer um doutorado sem dedicação exclusiva, sabe? É muito difícil. Principalmente na área da biologia, que é a minha área, né? Se você não tá no laboratório, você tá no campo. Se você não tá no campo, sabe? Então, é meio difícil. Outra coisa é isso, assim, as pessoas ficam te pressionando, mas a vida é tua, entendeu? Com o essencialismo, e aí eu venho falar um pouco da minha vida pessoal, eu comecei a tentar ser adepta do essencialismo. Então, você começa a observar o que você está fazendo porque você quer, porque é de teu interesse, e o que você está fazendo porque todo mundo está fazendo, porque a sociedade toda está fazendo. Mas você fez um doutorado e não vai ser professora universitária? Não. Agora eu não quero ser, pode ser que depois eu volte a ser. Eu gosto da docência, mas não é o meu primeiro, assim, nossa, eu amo, eu gosto da bancada, eu gosto da pesquisa, eu gosto de escrever, de publicar, entendeu? Então, eu não me sinto pressionada. As pessoas... Deixa eu ver o que o Pedro falou. Pois é, Pedro, isso aí é uma pauta para outra... Como fala? Para outra live. Mas, assim, eu acho que vai de programa de pós-graduação para programa de pós-graduação. Assim como o método de seleção de cada programa é distinto, tem programa que a análise curricular é suficiente para você ser aprovado ou não. Tem programa que você tem que fazer uma prova. O meu programa, por exemplo, eu tive que fazer uma prova de conhecimento técnico, uma prova de inglês e uma entrevista com não era uma apresentação formal, mas onde a gente ia discutir o projeto de mestrado que eu submeti no ato da inscrição. Então vai muito. A CAPES fala que é possível você sair da graduação, você ingressar num doutorado sem o mestrado, mas eu acredito que as pós-graduações, né, os programas de pós-graduações, eles têm liberdade para decidir se isso é pré-requisito ou não, entendeu? Eu não acredito, eu acho que não é, todo programa de pós-graduação é obrigado a aceitar quem saiu da graduação e tem uma produção técnica, até porque é meio difícil, né, uma pessoa ter uma produção técnica muito relevante acabando de sair da graduação, só se ele estiver muito focado. E aqui vai algumas dicas. Agora eu quero falar um pouco com o pessoal da graduação. Não sei se tem gente da graduação aqui. Assim, eu acho que nós brasileiros, e eu me incluía nessa parte, eu comecei a amadurecer isso agora, chegando nos meus 30 anos, a gente tem um problema, uma grande falha em não planejar a nossa vida a longo prazo. A gente tem aspirações, mas a gente não traça caminhos para chegar nessas aspirações. O
que eu diria para você que está na graduação ainda? Você está experimentando, né? Você não sabe se você daqui para lá você vai ser pesquisador ou não, se você vai querer ser professor universitário, se você vai querer atuar numa área ou outra. O que eu te sugiro é que você tente engrandecer o seu currículo. Porque é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Eu tenho tido muita procura na consultoria de pessoas que querem entrar no mestrado, mas que ainda não tem currículo, que ainda não tem experiência. Se a sua faculdade te oferece laboratórios, programas de PIBIC, que é a iniciação científica, faz isso. Se a sua faculdade não oferece e você tem possibilidade de estagiar em outros lugares, mete a cara. Eu fiz a Universidade do Estado do Pará, eu entrei em 2008, na cidade de Marabá, e a faculdade na época era minúscula, a gente tinha 3 cursos de graduação na UEPA nessa época. E a gente tinha 3 laboratórios que a gente usou aquele laboratório acho que umas 2, 3 vezes, a gente não conhecia quase nada de experiência de bancada, não tinha bolsa, não tinha PIBIC, PIVIC, essas coisas eu vim conhecer quando eu entrei no mestrado. Só que aí o que eu fiz? Eu tinha tempo livre, eu estudava só pela tarde, e aí pela manhã eu decidi estagiar voluntariamente na Casa da Cultura. Era a coisa mais próxima que tinha, assim, da área de biologia pra mim. Eu fui lá com essa cara de pau que eu sempre tive, e eu amo ter essa cara de pau, e eu pedi para estagiar lá. Falei, posso trabalhar aqui? De graça mesmo, assim, eu venho aqui de vez em quando e tal. Isso conta pro currículo da gente, isso conta com uma hora extracurricular. Se você tem intenção, deixe as portas abertas. Você não sabe, ao final, você entra com uma cabeça, no final tu já quer fazer outra coisa, entendeu? Tenta engrandecer teu currículo. Quando você estiver perto de terminar, pensa aí se você quer fazer um mestrado, começa a trabalhar o teu currículo para isso, começa a pesquisar os programas de pós-graduação. Hoje a gente tem internet é tudo na nossa vida, porque a gente acha tudo, cara. Olha, se você quiser saber sobre qualquer pós-graduação aqui, você entra na plataforma Sucupira e consegue achar. Tem pessoas, né, no Instagram dando dicas sobre isso. E então, deixe as portas abertas, mas se planeje também. Pense no mestrado, quando você estiver no mestrado, no doutorado, a minha dica, isso vai virar um vídeo, tá? Depois, mas eu vou dar só uma dicasinha aqui pra quem acabou de entrar no doutorado ou tá saindo do mestrado e quer entrar no doutorado. Gente, são 4 anos. Planeja o que você quer fazer nesses 4 anos, entendeu? Aquele cronograma lá, na hora que você entra na hora que você submete seu projeto, usa ele de fato. E uma das sensações que eu tive, assim, pra mim, que foram mais frustrantes quando eu tava pra terminar o doutorado, e que eu aprendi assistindo um vídeo sobre o propósito da vida da gente, é porque às vezes a gente tem metas que são metas de longo prazo e a gente deveria fracionar essas metas em mini metas. Quem tá no doutorado, quem tiver aqui, diga se eu estou errada, a minha sensação é que eu só ia ser alguém quando eu conseguisse defender, quando eu conseguisse o título. E aí você imagina, você passar 4 anos só olhando lá na frente, tipo, nossa, minha vitória só vai chegar quando eu for doutora. Aí você passa 4 anos fazendo um monte de coisa bacana, mas você não vê essas coisas bacanas porque você tá muito focada lá na frente. Então, quando você entrar no doutorado, tenha em mente, assim, eu quero publicar pelo menos um artigo. Tem doutorados que já exigem isso, mas se o seu não exigir, faça isso como meta. Eu quero publicar pelo menos um artigo antes, eu quero ir num congresso tal, eu quero fazer tal coisa, quero, sabe, programa mini metas para você conquistá-las ao longo dos 4 anos do doutorado e não se sentir tão frustrada. Não é frustrada, é não sentir essa sensação que eu tive. Sabe, assim, 4 anos batalhando por uma coisa e você não percebe o que você tá crescendo. Deixa eu ver o que a Brenda falou. Brenda, mulher, eu te achei tão linda, eu fiquei de cara. E aí vem aquela história do estereótipo do doutorando, né? Gente, desculpa estar coçando o nariz, é porque minha rinite atacou.
a gente acha que doutorando é só aquele povo nerdzão, assim, cara de moco, né? Aí eu vi uma mulher linda dessa, eu falei, meu Deus, que doutora, futura doutora é essa? Ai, Brenda, depois conversa comigo no privado, ou eu posso falar sobre isso num próximo vídeo, tá? Num vídeo ou na nossa aula. Lembrando, tá? Na verdade, eu vou fazer uma... vou deixar a enquete pra gente decidir que dia a gente vai fazer o nosso encontro no Zoom, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido pra vocês sobre as pós-graduações. Não sejam massa de manobra, não façam as coisas só porque todo mundo tá fazendo, para que vocês possam se dedicar com uma qualidade melhor às coisas de vocês. Planejem, tenham metas, mini metas do que vocês querem fazer, né? Esse mundo é extremamente encantador. Ser cientista, eu acho o máximo. Assim, tem uma coisa... Gente, eu não acho o máximo dizer que eu sou doutora. Eu acho o máximo dizer que eu sou cientista. E isso sim, eu acho... Sabe, assim, eu me sinto... personagem de desenho. Essas coisas assim, sabe? Assim, tipo... Meu Deus, quando você olha e você fala assim, cientista, você imagina aquele... E tipo, eu sou cientista. Mendel era cientista. E eu sou cientista também. Olha só. E aí, todo mundo pode fazer. Às vezes você passa pela frustração de ser rejeitado numa primeira seleção. Não desista. Tente outras vezes. Eu, sinceramente, acho a frustração de... Apesar de que eu não passei por isso, mas eu acho que a frustração de não passar numa seleção de mestrado é menor do que a de não passar num vestibular, assim, sabe? Porque, cara, eu não passei no mestrado, mas eu já tenho um nível superior. Posso trabalhar, posso fazer outras coisas, assim. E vou dar um exemplo pra vocês sobre a questão de ter planejamento. Teve um cara que me procurou pra acompanhá-lo no processo de escrita pra seleção de mestrado, que ele acabou de entrar, tipo assim, ele acabou de passar num concurso público, e aí ele só pode sair para fazer o mestrado, acho que com 3 anos, depois do estágio probatório. E ele já tá se programando, vocês acreditam? Ele falou comigo, ele falou, Jéssica, é porque eu preciso engrandecer meu currículo e tal. O cara não tinha o Lattes, mas ele não sabia, ele nunca tinha nem mexido, tipo, ele fez o Lattes dele, mas nunca mexeu. Então, assim, olha como ele planeja. Ele quer, durante os 3 anos, aumentar o currículo dele, melhorar o currículo dele, ter produções, já ter uma ideia bem centrada do que é o projeto que ele quer fazer, para depois, para então se tentar a seleção. Eu até propus a ele, eu falei, cara, se a gente, tipo, manter essa parceria, e se você focar em melhorar seu currículo, você pode entrar direto no doutorado. Ele falou, não, Jéssica, mas eu quero passar pela experiência do mestrado, eu não quero pular etapas. Fica a critério dele, né? Eu acho que ele poderia, se ele conseguir fazer, publicar, super tranquilo. Apoio. Então, é isso, pessoal. Obrigada por todos que apareceram aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Faz a pergunta na caixinha aqui, ou pode ser direto nos comentários. Eu vou esperar um pouquinho e aí a gente encerra. Quem chegou agora nessa segunda live, eu já fiz uma live a partir das 16 horas, 1 hora de live, tá aí, eu já publiquei ela também, vai ficar salva nos stories, certo? Vamos tentar manter essas lives. Quem chegou agora também, eu combinei com o pessoal que a gente vai fazer um encontro pelo Zoom. A gente vai só decidir qual dia, pra gente poder trocar uma ideia melhor, assim. Porque o que eu quero é que as pessoas também possam falar, né? Se apresentar, a gente possa trocar ideia, tá bom? Vou esperar aí mais uns minutinhos pra ver se tem alguma pergunta. Cheers!
Obrigada, Morgs. Ah, e vocês se inscrevam no meu canal, tá? Vocês se inscrevam no meu canal, vocês compartilhem minhas lives, vocês compartilhem minhas postagens. Ai, 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 ai. Manu, fico feliz em ter ajudado, era essa a intenção mesmo. A gente, quando vai fazer a pós-graduação, quando a gente imerge no mundo do mestrado e doutorado e a gente fica assim, ó. A gente fica muito bitolado. A gente vive dentro da universidade, vive dentro do laboratório e como a gente convive, até conversei isso com minha amiga esses dias, como a gente convive só com pessoas que estão no mesmo barco que a gente acha que todo mundo do Brasil inteiro, do mundo inteiro tá no mesmo barco. E aí quando você sai dessa bolha, ai, meu Deus. Calígula, como você está sobrevivendo à quarentena sem jiu-jitsu? E falando nisso, eu ensinei a Aurora hoje a fazer armlock, viu? Pra quem não sabe, eu sou uma doutora graduada em jiu-jitsu também. Pensei que subiria de nível este ano, mas a pandemia fez o quê? Acabou com os meus planos. Mas a gente vai seguindo aí. Já cheguei no nível que eu queria no nível acadêmico, agora preciso alcançar a faixa preta de jiu-jitsu. Ela vai vir algum dia. Calígula tirou minha atenção, esqueci o que eu tava falando. Ah, sim, sobre a bolha. E aí quando você sai... quando você sai dessa bolha do laboratório, da academia... você vê que tem muita gente que ainda não sabe o que é pós-graduação, que ainda não entende muito como é fazer pesquisa, o que precisa fazer. Então eu quero ajudar todo mundo a conhecer isso. Precisamos publicar mais, incentivar as pessoas a entrar de forma consciente na pós-graduação, mudar esse cenário abusivo que existe sim, não vou ficar passando pano. E é isso, estamos juntos.